Fala galera, eu sou Daniel Malafaia, um investidor qualquer, e hoje estaremos falando sobre um resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam para seus filhos sobre finanças. Tá título grande da... Hoje nós vamos estar trazendo esse resumo para vocês de uma forma bem simples, lembrando que o livro é muito bom, tem muitas histórias. A gente tem aqui no canal um vídeo sobre a resenha dele. Ele tem um vídeo inteiro, completo na íntegra ou em 3 partes. Você pode escolher qual você vai assistir. Se você estiver muito ocupado e tal, você pode assistir as 3 partes. Assistir uma, depois a outra, depois a outra. Vale muito a pena. É um livro sensacional que vai te trazer muito conteúdo e com certeza vai te ajudar a ser um milionário, ser uma pessoa rica e traz um mindset fenomenal. Sem muita enrolação, vamos falar sobre o livro. O livro conta de uma forma geral a história de Robert Kiyosaki. É um nome difícil da pemba. Ele teve basicamente 2 pais. O seu pai biológico, que na história é o pai pobre, e o seu pai, que na verdade era o seu pai emprestado de um amigo, que era seu pai das finanças, digamos assim, que era o pai rico, que conhecia sobre as finanças e era meio que eu dava os conselhos e ajudava ele a entender realmente o que é o mundo das finanças, o que é educação financeira e como que ele ficou rico. Ah, eu pulei uma parte, né? Mas enfim, temos o pai rico e o pai pobre, né? O nome do livro, né? Por isso faz sentido agora. O seu pai pobre, ele era muito bem instruído, ele era PhD, se eu não estou enganado, ele tinha um cargo no governo, ele tinha vários diplomas, o cara era a p*** da galáxia. E por outro lado, o seu pai rico, na realidade, não tinha nem terminado os estudos. Ele não tinha terminado nem a escola. Então nós vemos aqui que o pai rico é o cara que não terminou a escola. Não estou te falando para você não ir à escola e nem ele tá falando isso, tá? Não vem com essa que... Ah, o cara que criou o Facebook fez 1 ano de Harvard e saiu, largou os estudos. Mano, ele fez Harvard. 1 ano de Harvard é mais do que tudo que você aprendeu na tua vida até agora. Então, não tenta se comparar com esses caras não, tá? Eles são muito fora da curva. Mas dá pra você enriquecer muito sem o estudo convencional, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Mas também dá pra enriquecer muito sendo CLT, como eu falo nesse vídeo aqui, por exemplo. Voltando pro livro aqui agora. Só pra vocês saberem, o pai pobre, ele era um cara que tinha uma renda, na verdade os dois tinham uma renda muito boa. Só que o pai pobre, ele lutava todos os meses para poder pagar as suas dívidas, o seu cartão, que estava sempre ruim, e ele tinha um descontrole absurdo das suas despesas. E ele não conseguia lidar com o dinheiro. Já o pai rico, que não tinha nem escola e nem um emprego maravilhoso, ele era empreendedor, ele era muito bem controlado financeiramente, ele tinha tudo organizado e por isso ele se tornou o homem mais rico do Havaí, sendo considerado aqui pelo Robert Kiyosaki um exemplo a ser seguido. Uma parte um pouco mais à frente, o pai pobre, ele morre e ele no final, não, morre não, né? Ele morreu em algum momento, né? Mas quando ele morreu, ele deixou dívidas, ele deixou despesas. Pelo que eu entendi do livro, na realidade, naquela época, as despesas passavam para os seus descendentes. Hoje em dia não é mais assim, tá? Mas isso é uma história para outro vídeo. Ele morreu e deixou dívidas, ele deixou despesas, ele deixou passivos. Até se você deixar um carro, na realidade, isso é um passivo, não é um ativo, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E já o pai rico, ele doou milhões quando ele... Na verdade, quando ele faleceu, ele deixou em testamento, né? Que ele não doou, ele já estava morto. Ele doou milhões para instituições, tudo mais, e deixou milhões para a família. Então ele deixou uma fortuna para a família de ativos, que eu vou explicar também mais aqui à frente, o que são ativos e passivos, que é um ponto muito importante, mas você só vai saber se você se inscrever aqui no canal e ativar o seu sininho. O sininho, né? Se você não ativar o sininho, se você não se inscrever no canal, já sabe, o seu computador explode. Eu ia falar que o vídeo trava, né? Como eu sempre falo, mas se o computador explodiu, obviamente o vídeo não vai funcionar, né? Mas se você tá no celular, o computador não vai explodir, né? Vai explodir o celular. Enfim, cara, tem às vezes assim que nem eu me entendo. Não sei como vocês conseguem me entender. O que eu tava falando, né? Podemos ver que os dois tinham uma situação financeira muito diferente, sendo que os dois tinham uma renda muito boa. E o que diferenciava os dois era basicamente a educação financeira. Se você tem educação financeira, você vai decidir quem você vai ser. Se você vai ser o pai pobre ou o pai rico. Um dia você vai ser pai, né? Eu espero. Depende. Tem umas pessoas que não merecem ser pai, não tem pessoas que mereciam nem ter saído da barriga da mamãe, né? As pessoas ruins aí na vida. Ruim que eu falo no aspecto de ser filho da...
assunto mesmo. Mas enfim, então, voltando ao assunto, a educação financeira vai definir quem você vai ser. Então, é isso que a gente vai falar aqui no vídeo mais sobre educação financeira e tudo que ele traz no livro de forma resumida e bem direta. O livro traz de uma forma bem direta uma coisa que a gente já sabe de cabo a rabo, que é a escola não ensina educação financeira. A escola não te ensina nada sobre educação financeira. Ela perde muito tempo te ensinando sobre mitocôndria, mas não te ensina a lidar com o dinheiro. E isso acaba ficando a critério dos pais te ensinar. Sim, a critério, porque tem muitos pais que não vão te ensinar. Não é porque eles não te amam, é que na realidade eles não sabem, eles não entendem do assunto, não foi ensinado a eles. Então cabe a você ser o divisor de águas da sua família e dos seus descendentes, das suas futuras gerações que vão aprender sobre educação financeira e mudar o futuro da sua família. Depois você pensa no futuro do país, no futuro de mais pessoas. Pensa primeiro no teu, que a partir desse momento você entende sobre educação financeira e a partir desse momento os seus descendentes vão começar a entender. Então, já que a tua família não te ensinou, hoje, com a idade que você tem, independente de qual ela for, você consegue ir atrás. Tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo aqui no YouTube, tem muito conteúdo meu para te ensinar educação financeira. Então, fica muito a critério. O livro mesmo traz sobre esse negócio dos pais te ensinarem. Muitos pais não conseguem ensinar porque realmente não sabem e não dominam nada do assunto. Em muitos momentos do livro, ele vai falar que você precisa estudar, que você precisa entender sobre educação financeira, que você precisa ler o livro, que você precisa ir atrás. Eu falei na resenha e eu falo de novo. Quem leu esse livro e não teve uma virada de chave na cabeça, não entendeu e não absorveu e não vai mudar a vida a partir de agora, a partir do momento que leu esse livro, cara, você tá fadado a fracassar. Você tá errado. Você tá se destruindo. Se você leu esse livro, se você viu ou você viu a nossa resenha, isso não mudou a sua cabeça, cara, você tá fadado a ter uma vida financeira horrível. Porque esse livro ele vai trazer muita coisa para você. Se você não quer ler o livro, veja nossa resenha com calma. Mas mesmo assim, eu continuo deixando a indicação do livro, mesmo que você não queira ler. Tem muito audiolivro aí, como eu vejo, como eu escuto. Então, escuta o audiolivro, bota no ouvido enquanto você está no ônibus, vale muito a pena. Baixa e escuta o audiolivro. Bom, o que vocês querem saber realmente é quais são as principais lições do livro. Tudo resumido. É isso que vocês querem. Vocês vieram atrás de resumo, né? Vocês estão aqui, vocês clicaram no resumo. Vocês não clicaram nem na resenha, vocês não clicaram nem no livro completo. Vocês foram atrás de resumo. Já que você foi atrás de resumo, então vamos resumir. Porque tu é preguiçoso, tu não quer nem ler o livro. Mas eu vou tentar pelo menos convencer a pelo menos ir na resenha. Se pá, eu convenço você a ler o livro. Então, tu que é preguiçoso, vou te dar o que você quer, pra tu ficar feliz. Então me dá o que eu quero. Pra eu ficar feliz, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, comenta qualquer coisa. Comenta assim, eu sou pai rico ou eu sou pai pobre. Ajudou? Obrigado. O que é principal no livro? A coisa que é a chave. O livro, ele se resume a isso. Basicamente, é a diferença de ativos e passivos. Essa é a parada que mais se destaca no livro. E muitas pessoas confundem muito, porque uma coisa pode ser tanto o seu ativo quanto o seu passivo. Qualquer coisa pode ser o seu ativo ou o seu passivo. Vamos lá. Um imóvel. O imóvel, ele pode ser o seu ativo quando você bota ele para alugar. Ele pode ser o seu passivo quando você pega ele para morar. Mas não entendi, porque você não entendeu a definição de ativo e passivo. O livro ele traz de uma forma muito boa a definição de ativo e passivo. O ativo é aquilo que bota dinheiro no seu bolso e o passivo é o que tira o dinheiro do seu bolso. É muito simples essa definição do livro e eu achei sensacional. Tem explicações bizarras, grandes e complicadas, mas é só isso. O ativo bota o dinheiro no seu bolso e o passivo tira o dinheiro do seu bolso. Voltando ao nosso quesito do apartamento. Se você tem um apartamento e você coloca esse apartamento para alugar, você está botando dinheiro no seu bolso, porque você está ganhando com aluguel. E se você tem um apartamento para morar, você está tirando o dinheiro do seu bolso. Então agora você tem um passivo, porque você tem que pagar água, luz, gás, telefone, internet, aluguel, condomínio. Se for apartamento seu, você vai pagar, não precisa pagar aluguel, mas enfim, você entendeu. Um carro, por exemplo, ele pode ser o seu ativo, se você usar ele para ganhar dinheiro, seja com aplicativo, Uber, essas paradas, ou se ele vai ser só o seu passivo, se você só usa ele para rodar e tudo mais. Mas até no exemplo do Uber, ele continua sendo seu passivo, porque você continua botando combustível, você continua usando ele fora do período de trabalho, então ele continua sendo seu passivo. Por isso que muitas pessoas geram dúvidas nesse negócio de ativo e passivo. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui que podem te ajudar bastante. Eu deixei aqui anotado para você poder entender. Vamos lá. Alguns exemplos de ativo: negócios, ações, títulos, fundos, imóveis, royalties e qualquer coisa que te gere renda. Seu ativo é aquele negócio que ele vai te gerar renda, sem você precisar trabalhar para isso. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Um exemplo bem legal. E alguns exemplos de passivos são ter um imóvel para morar, carros,
não vai sair. Celulares, televisão, casa de praia e essas outras coisas. Sim, tem muita gente que mas na verdade as pessoas mais antigas, né, tem casa de praia, casa de tipo assim, pra passar o final de semana. Isso é um passivo, e um passivo muito grande. Você pensa só, você paga por uma coisa que você só usa 3 vezes no mês. É bizarro, entendeu? Às vezes 4 vezes no mês, se chover você não usa no mês, você está pagando por isso. É um passivo bem grande. Vamos lá. O que é um ativo no final das contas? O ativo, ele trabalha para você, ele trabalha para te dar dinheiro. Então o ativo é a única coisa no século XXI, é o único jeito do século XXI de você ter um escravo de forma legal. Porque não faça isso de forma ilegal. Já passamos dessa parada. Princesa Isabel veio aí, né? Vamos com calma. Você pode ter esse escravo. Esse escravo ele vai trabalhar 24 horas para você. E o melhor, sem comer, sem beber, sem folga, ele não tem dor de cabeça, ele não descansa em nenhum momento e ele não reclama. Ele não precisa dormir. Ele vai trabalhar 24 horas para você. Isso é ter um ativo. Isso é ter um imóvel alugado. Isso é ter um fundo imobiliário que vai te gerar dividendos todos os meses. Isso é você deixar o seu dinheiro trabalhar para você. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Vai chegar um momento em que você não vai precisar trabalhar, onde os seus ativos vão superar a sua renda, onde você vai ter a famosa liberdade financeira. É isso que ele fala no livro, no momento em que seus ativos suprem toda a sua demanda de despesas e ainda sobra. Nesse momento, você é independente financeiramente. Cara, esse momento é maravilhoso. E quando os seus ativos começam a render mais que o seu salário, mais do que você precisa, tá sobrando e você continua crescendo seus ativos, isso é muito sensacional. E é isso que os ricos fazem. Os ricos sempre que ganham dinheiro, eles compram ativos para os ativos gerarem renda, para renda sim, depois de determinado momento, suprir a demanda dos passivos. Quando você ganha dinheiro, se você é rico, se você tem mentalidade rica, você compra um ativo, o ativo te gera mais renda, você usa a sua renda para comprar um ativo para gerar mais renda, e essa renda dos ativos sim pode suprir o seu passivo. Então, se você tem a mentalidade rica, se você quer se tornar rico, é assim que você consegue. Então, trazendo para o nosso exemplo, toda vez que o rico ganha dinheiro, ele compra mais escravos, e mais escravos trabalham mais para ele e gera mais dinheiro. E aí a gente já sabe, né? Se o escravo trabalha mais, gera mais dinheiro, o rico cada vez fica mais rico. E o resto você já sabe. E falando agora dos passivos, as pessoas pobres, quando ganham algum dinheiro ou algum dinheiro a mais, elas compram cada vez mais passivos. E hoje, com a facilidade de parcelar e tudo mais, é muito fácil você comprar passivos. Com esses passivos, você tem a falsa impressão que você está ficando mais rico. Você tem um carro melhor, você tem uma casa melhor, você está se sentindo cada vez mais rico. Só que na realidade você está criando cada vez mais passivos. Com mais passivos geram mais despesas e mais despesas em algum momento. Isso gera uma bola de neve de dívidas e provavelmente isso vai te deixar cada vez mais pobre. Então com isso, você já sabe, né? O rico estava ficando cada vez mais rico, o pobre estava ficando cada vez mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo desce. O livro ele traz um quesito que eu já falei aqui no canal, um vídeo muito antigo, falando sobre risco. Eu até vou regravar ele um pouco mais pra frente. Muito bom, vou anotar isso depois. Que é esse quesito do risco, que as pessoas têm muito medo de comprar ativos. Elas têm medo ao risco. Porém, elas não têm medo da certeza de perder dinheiro comprando passivos. Isso que é bizarro. Você tem medo de comprar ativos, você tem medo de investir, de possivelmente perder o seu dinheiro, e a gente sabe que tem investimentos hoje que não fazem você perder o dinheiro, você não perde dinheiro. Você não tem medo de ter a certeza de comprar um passivo e gastar mais dinheiro todos os meses. Isso é bizarro. E eu falo aqui pra você uma frase que me acompanha, que quem me falou isso foi o Renan, meu assessor de investimentos, e eu só adaptei. Basicamente o maior risco de todos é não correr riscos. Se você não corre risco nenhum, você vai viver uma vida medíocre pro resto da sua vida. Isso não é problema, mas você gostaria de fazer algumas outras coisas que você não faz. Se você não corre nenhum risco, hoje em dia você nem supera a inflação. Hoje em dia a inflação tá bem alta, já passou dos 10%. Se você não corre risco nenhum, nem a inflação você supre. Isso complica muito a sua vida. Isso vai te deixar bem mais pobre. E o livro fala outra coisa muito importante, que o importante não é o quanto de dinheiro você ganha, mas sim o quanto de dinheiro você mantém. Sim, você pensou que eu ia falar o quanto de dinheiro você gasta, né? Mas na verdade ele fala o quanto de dinheiro você mantém. O exemplo que eu trago para você é o seguinte: imagina que você tem um salário de 100 mil reais por mês, mas a sua despesa, o quanto você gasta por mês é 101 mil. Então você está negativo todos os meses de R$1.000.
Por outro lado, a pessoa ganha um salário de R$2.000 por mês. E essa pessoa, na verdade, ela gasta R$1.000 de despesa todos os meses. Lembrando que esse é um exemplo fictício, tá? Ah, com R$2.000 por mês é difícil viver. Blá, blá, blá. É um exemplo, tá, seu chato? Então, a pessoa ganha R$2.000 por mês e gasta R$1.000 por mês de despesa. Então ela tem um ganho, todos os meses ela investe R$1.000. Eu digo pra você que a pessoa que tá devendo R$1.000 por mês, daqui a 2 anos ela deve milhões. Não é brincadeira, daqui a 2 anos ela deve milhões. Faz essa conta depois, bota aí nas calculadoras de juros compostos da vida aí. E a pessoa que guarda R$1.000 por mês, em alguns anos, né, aí você tem que botar mais anos, bota aí uns 20, 30 anos, ela tem milhões. Então, a longo prazo, nós vemos as pessoas que têm uma educação financeira melhor, conseguem muito mais dinheiro. Então não importa se você ganha 100 mil, se você gasta 101, tua vida vai para baixo. Vai ser muito complicado, sua educação financeira vai te jogar lá embaixo. Você precisa ter educação financeira, sua situação vai ficar muito complicada se você não entender sua educação financeira. E é isso que ele traz no vídeo, no livro. O quanto você mantém é muito importante. O livro tem muito mais que isso, o livro fala muito mais coisas que isso, mas a intenção aqui é ser um resumo. Eu já falei bastante. Então, eu trago esse conteúdo para você de uma forma bem mais explicada com o Yuri, lá no nosso vídeo da resenha. E nós temos vários vídeos falando de resenhas de livros. E se você for olhar nessa playlist que você está assistindo agora, na verdade você não está assistindo a playlist, você está assistindo o vídeo, mas se você olhar a playlist de resumos e resenhas, vão ter lá vários vídeos, vários resumos, várias resenhas que vão te agradar bastante. E nós ainda estamos fazendo um top 3 que está ficando bem legal. O próximo livro vai ser o livro de Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho. E vai ser bastante interessante para você poder entender um pouco do livro. Bom, basicamente isso que eu tinha que te dizer. Já falei bastante. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado bastante sobre isso. Eu fico por aqui. Não esquece de vir aqui embaixo. Curte, comente, compartilhe esse vídeo. Não esquece de deixar a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações e receber vídeos como esse que vão te ajudar bastante com a sua educação financeira. Eu fico por aqui, um abraço e tchau!